Então, iniciando a aula de dia 18 de janeiro, é a primeira aula do nosso curso, e a gente vai começar desenvolvendo um projeto estrutural de uma casa popular. Então, eu criei aqui uma pasta do nosso curso, criei uma pasta modelo casa popular, baixei esse arquivo na internet, eu só abri ele, dei uma olhada rápida, é um projeto novo, eu vou estar desenvolvendo eles com vocês durante hoje e amanhã. Eu acho que na aula de hoje e amanhã a gente termina ele. Vou dar 2 cliques aqui. Quem não tem AutoCAD instalado no seu computador não é um impedimento para fazer o curso, porque eu vou passar depois o arquivo já pronto para você fazer o modelo estrutural no CIPECAD. Então, assim, nós como engenheiros, acho que a gente tem a obrigação de saber mexer no AutoCAD. Mas para o curso de hoje, para o curso que está começando hoje, não é obrigatório, né? Tipo assim, seria bom você ter o programa instalado, mas não tendo, não tem essa obrigatoriedade. Você vai assistir a aula e vai conseguir desenvolver esse modelo depois no CIPECAD, sem ter necessariamente o AutoCAD instalado. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. Deixa eu pedir ao pessoal que está entrando depois, desliguem a webcâmera de vocês e o microfone. Deixa só a minha tela sendo compartilhada. Pode ser? Tem um íconezinho aí embaixo que vocês podem desabilitar a câmera. Isso deixa a aula com uma transmissão mais rápida. Então é o seguinte, ó, o modelo que a gente vai começar hoje é uma casa popular muito, muito simples, ó. É uma casa interessante, mas é uma casa pequena, uma casa de um andar só. Então, 2 quartos, né? Aqui, ó, 2 quartos, um pequeno corredor, uma cozinha com uma reentrância para o corredor, um banheiro social, uma sala e uma pequena varanda, né? É uma casa aí deve ter em torno de 40 e poucos metros quadrados, 50 metros quadrados, algo nesse tamanho. Então, aqui é um modelo de arquitetura que possivelmente foi dada entrada em algum município, em alguma prefeitura. Eu estou falando isso porque está bem no estilo de quando a gente tem que aprovar um projeto em alguma prefeitura. É a planta baixa, um corte longitudinal, um corte transversal, fachada, planta de situação. Está um projeto bem completo, com cota e etc, etc. Aí a gente vai simular que o cliente contratou um arquiteto, o arquiteto desenvolveu esse projeto e agora está te contratando para você fazer o projeto de estrutura, né? Você tem que bolar uma solução estrutural, apresentar a posição dos pilares. Vem cá, a minha tela não está aparecendo não? Para vocês? A tela aqui, o AutoCAD? Alguém pediu aí para eu compartilhar a tela, mas para mim, a minha tela está sendo compartilhada. É só uma questão, acho que deixa eu até desligar a minha câmera para a gente melhorar a velocidade de transmissão. Opa, boa noite. Professor, só está aparecendo a do seu rosto só. Eu não sei como é que troca. Caramba, deixa eu pensar. Eu acho que você tem que procurar o meu nome e dar um clique, não vai aparecer a opção da minha tela. Eu acho que a maioria dos alunos estão conseguindo ver a minha tela. Ó, eu desliguei até a minha câmera. Conseguiu ajustar? Conseguiu ver aqui agora a tela? Não, eu acho que a questão não é sair e entrar de novo. Eu acho que a questão é só você achar algum local para dar um clique. Ó, eu não sei se aqui, ó, você pode clicar na minha apresentação, ó. Deve ter aqui uma apresentação aqui em cima aparecendo. Você dá um clique para ver se ela maximiza na sua tela. Faz um teste aí rapidinho. Comigo tinha acontecido isso também. Aí eu cliquei em soltar na tela que aparece só o seu rosto. Uhum. Passa o mouse em cima da tela. Libera ela. Aí vai ter escrito lá soltar, que tem fixar e soltar. Você tem que soltar a tela. E depois fixar a tela da apresentação. Ele pode ter clicado e fixado a imagem da minha câmera na tela. Vê aí se você conseguiu agora. Foi quem que perguntou mesmo? Deixa eu ver. Foi... professor, agora foi. Eu tinha fixado mesmo. Agora tá ótimo. Beleza. Então vamos seguir. Então vamos lá. Olha, então voltando aqui para o nosso projeto. A gente tem que apresentar agora para o cliente uma planta de locação de pilar, sapata, viga, as vigas baldrames, que são para suportar as paredes do térreo, e a laje. Nesse projeto em si, nessa arquitetura... Quem não conseguiu pode sair e retornar
aí ele volta a funcionar na tela do programa do CAD. Tá ótimo. Então vamos lá, olha, a única particularidade desse projeto é o seguinte, e aí eu vou tomar a liberdade, não deveria, mas vou tomar a liberdade de mudar um pouquinho. O arquiteto não colocou laje em toda a casa, ele colocou só num trecho, tá vendo? Aqui tem laje e aqui tem um telhado colonial. Na outra metade da casa, ele botou só o telhado colonial, é como se o telhado fosse aparente, e aí ele colocou aqui um forro para esconder o fundo do telhado. Como isso não é, assim, apesar de eu achar bonito, prático, inclusive estou construindo uma casa recentemente, assim, terminei a construção de uma casa minha recentemente, que eu fiz a mesma coisa, eu não coloquei laje e deixei só o telhado colonial aparente, é uma forma de você construir, mas não é o mais comum. O mais comum é o cliente escolher colocar laje na casa toda. Então eu vou tomar partido que, apesar do arquiteto não ter feito a laje em todos os compartimentos, a gente vai fazer no nosso projeto como se o cliente tivesse pedido, olha, eu quero laje em toda a minha casa. Eu quero que a laje tenha 100% de ocupação da minha cobertura, tá bom? Então a gente vai fazer isso. Muito bem, como é que a gente faz para ir para o CIP? Eu tenho que melhorar, eu tenho que limpar esse projeto, né, o projeto de arquitetura, para eu poder inserir lá no CIPCAD. O programa lá no CIP, ele chama de máscara o arquivo de AutoCAD da arquitetura. Então o que eu vou fazer? Como esse é uma casa térrea, eu só vou ter um único arquivo. Se fosse uma casa de 2 andares, eu teria 2 arquivos. Teria um arquivo do primeiro andar e um arquivo do segundo andar. Se fosse um prédio de 4 andares, possivelmente eu teria 4 arquivos. Então, como essa é uma casa bem simples, eu vou pegar esse passo a passo. Depois eu gostaria que vocês tentassem repetir. Quem tem AutoCAD instalado e tem um pouco de habilidade. Quem não tiver o AutoCAD, não precisa se preocupar. Foca essa semana, assim, tenta treinar mais o CIP e depois, quando tiver tempo, instala o AutoCAD e faz esse passo a passo inicial. Então, o que seria isso? Seria, eu estou aqui com o arquivo completo do arquiteto, aí eu vou selecionar só o pavimento que eu quero, ó. Abrir uma janela com o mouse, dei um clique aqui, um clique, e aí eu vou apertar no meu teclado Ctrl+C, copiei. Dei um Ctrl+C e copiei esse andar. Aí eu vou criar um arquivo novo, vou clicar aqui no ícone do AutoCAD, novo, ó, novo desenho, vou abrir o programa que pede para eu escolher um template, eu vou escolher o template, o padrão mesmo, que é o ACAD ISO, Open, ó, abrir o projeto e vou dar um Ctrl+V, ó, Ctrl+V, e vou jogar o projeto. Ele entrou pequenininho porque é questão de zoom. Se você der 2 cliques aí naquele botão no meio do mouse, ó, ele enquadra o desenho na tela. Ou, se você quiser, você dá um zoom, ó, né? Aperta Z aí no teclado e vai aproximando, ó. Pronto, aproximei. O que eu preciso para eu poder fazer a minha estrutura? Eu preciso praticamente de parede. Móveis eu não preciso, cota eu não vou precisar agora no momento, simbologia de corte eu não preciso, simbologia de nível eu não preciso. Eu preciso basicamente de um desenho mais limpo possível. E aí o mais limpo possível é só a posição das paredes, das portas e das janelas. Então eu vou apagar o que para mim nesse momento é desnecessário, ó. Vou apagar inclusive essa calçadinha que tem em volta da casa, para mim ela não é importante. Vou apagar as cotas. Como é que apaga? Eu seleciono e aperto Del no meu teclado. Tá? Tem jeito, quem tem mais habilidade em AutoCAD sabe usar aí vários comandos, filtro, isolar layer, aí a pessoa consegue apagar até num ritmo mais rápido do que o meu. Como eu estou imaginando que a maioria dos alunos ainda tem pouca habilidade no AutoCAD, eu vou apagar do jeito tradicional. Seleciono e apago. Ó, então vou apagar aqui as cotas. Vou tentar usar pouco recurso. O recurso que eu vou usar aqui é basicamente o apagar, o selecionar e apagar. Ó. Vou apagar também os móveis. Os móveis agora não são interessantes para mim. Os textos também não são. Ó. Então eu posso vir apagando toda...
Pronto, acho que o desenho está bem limpo. Tá? Acho que mais limpo do que isso aqui não tem como. Então ficou só a parede, a posição de janela e porta, isso é muito importante, e mais nada. Próximo passo, limpou o desenho está limpo, confere qual escala está o desenho, porque tem arquiteto que gosta de trabalhar em escala de milímetro ou em centímetro. E o CIP, na hora que a gente migrar para o CIP só vai aceitar arquivos na escala 1:100. Como é que eu confiro? Tem gente que acha que se aqui tiver 1:1, a escala está correta. Não é bem assim. Precisa saber em qual escala que o arquiteto fez o desenho, ou quem elaborou esse projeto de arquitetura trabalhou. A melhor forma de você fazer isso é, pega uma medida aqui que você tenha noção de ordem de grandeza, por exemplo, essa porta. Ela tem que ser ou 90 ou 80, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. É uma porta de 80. Então, se eu medir o buraco aqui dela, tem que estar 0,8. Se tiver 80, significa que ele trabalhou em escala de centímetro. Se tiver 800, significa que ele trabalhou em escala de milímetro. O certo tem que estar, na hora que eu medir aqui no AutoCAD, ele tem que estar 0,8. Então eu aperto DI, que é um atalho aqui para pegar a distância, ó, é como se fosse uma régua. Aí eu venho com o meu Snap, que é o F3 ligado, tá vendo que ele pegou ali a captura? Então cliquei aqui e vou clicar aqui em cima, ó, 0,86. Ok, então, por que não deu 0,8? Porque eu acho que eu peguei aqui a parte, eu peguei a parte da boneca, deixa eu ver aqui, ó, daqui até aqui, ó, 0,8. Pronto, agora eu medi isso corretamente. Então, 0,8, a gente deu sorte, a gente pegou um arquivo que está na escala correta. Se não tivesse na escala correta, tinha que usar o comando scale, que no meu teclado aqui, ó, eu tenho que escrever em inglês mesmo, ó, scale. Aí eu teria que dar uma escala e mandar dividir por 10, ou por 100, ou por 1000, para poder acertar a escala. Depois eu mostro um projeto, na aula de hoje eu não vou mostrar isso, mas aí num próximo exercício eu vou mostrar qual escala, vou pegar um desenho numa escala diferente e fazer o scale com vocês. O CIP só aceita a escala 1:100. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu medir a parede, ó, vou medir aqui a parede, distância, ó, daqui até aqui, tá 0,15. Então, 0,15 significa que está na escala de metro. 15 centímetros em metro tem que ser 0,15. Então, o CIP vai aceitar. Se tiver numa escala diferente, o CIP não aceita. Tá bom? Então, número 1 foi limpar o desenho. Número 2 é a gente verificar a escala. Se a escala estiver incorreta, tem que dar um scale e acertar a escala, tem que transformar em escala de metro. E, por fim, a gente precisa agora de uma origem do projeto em uma das quinas da edificação ou num ponto em comum a todos os andares. Por exemplo, quando você tem um prédio de 10 andares, normalmente a escada é igual em todos os andares. Então é bom que um ponto fixo dessa obra seja uma quina da escada. Aqui no nosso projeto, como a gente só tem um andar, e depende assim, qualquer ponto que você escolher do projeto vai ser um bom ponto fixo. Mas tem que estar aqui, o ponto fixo tem que estar colado no projeto, né? O que seria o ponto fixo? É a origem, o eixo cartesiano 0, 0. Se eu escrever aqui linha agora, ó, line, e pedir para o AutoCAD fazer uma linha do ponto 0, 0, ó, olha como é que o 0, 0 está longe nem está na minha área de trabalho, ó. O meu 0, 0 está saindo de sabe-se lá de onde. Está muito longe do projeto. Então, se eu pegar o arquivo agora e lançar no AutoCAD, no CIP, o CIP vai mostrar a região do ponto 0, 0. O nosso desenho não vai aparecer na minha tela no CIP. Então eu tenho que pegar esse meu modelo e trazer o ponto fixo para cá. Existem várias formas de você fazer isso. O mais fácil é você simplesmente clicar aqui nessa simbologia de eixo cartesiano, né? Você clica nele e arrasta ele para um ponto da sua construção. Então eu vou fazer isso agora, ó. Eu vou clicar aqui nele, tá vendo que ele agora está marcado? Vou dar um clique e vou trazer ele, ó. Vou trazer ele para esse ponto aqui, ó. Vou pegar, esse aqui vai ser a nossa origem, ó. Pronto. Então eu peguei o nosso eixo cartesiano, que estava por aqui, e arrastei ele para esse ponto. Poderia ser para qualquer ponto, aqui ficou indiferente. Mas esse ponto tem que ser um ponto da sua edificação. Pronto, ó. Tá? Quando eu dou 2 cliques no teclado, ó, quando eu mexo aqui um pouquinho no zoom, aparentemente ele mostrou, ó, a origem está aqui.
Às vezes, o AutoCAD ele não deixa sempre essa simbologia aqui. Quando você dá um regenerar na tela, ele coloca de novo o eixo cartesiano aqui, ó. Mas isso é só uma simbologia do eixo cartesiano. O seu ponto fixo está aqui. Como é que eu sei que está aqui? Se você mexer no zoom, ó, ele aparece aqui agora. Tá? Na hora que você está mexendo no zoom, ele traz o eixo cartesiano para cá. Na hora que você começa a trabalhar, né, você vai, agora eu vou começar a trabalhar, ele traz o eixo cartesiano para cá. Pronto, preparamos o desenho. A gente já pode começar a primeira parte aí do curso, que é preparar um arquivo de AutoCAD para introduzir ele no CIPECAD. Foi feito. A gente limpou o desenho, conferimos a escala e ajustamos um ponto fixo. A origem do cartesiana do seu arquivo do AutoCAD tem que estar em um ponto da sua edificação. Vou salvar e agora a gente vai para o CIP. Ficou alguma dúvida? Ah, muito bem, ó. Faltou o último passo mais importante. Eu não salvei esse arquivo. Eu vou salvar, ó, salvar, e aí eu vou dar um nome para ele de térreo. Agora eu vou dar um nome diferente, ó. Térreo, tracinho, casa popular. Pronto. Esse aqui é o arquivo completo do arquiteto. Esse eu não vou introduzir no CIP, tá? Eu vou introduzir o arquivo que eu estou salvando. Faltou salvar. Pronto. Antes de a gente ir para o CIP, alguém ficou com alguma dúvida aqui na parte de organizar o arquivo? De limpar ele? Então, recapitulando. Eu tenho um arquivo original. Eu copiei o que eu queria. Colei para um arquivo novo. Limpei o desenho, verifiquei a escala e ajustei o ponto fixo. Pronto. Posso ir para o CIP? Então, eu vou minimizar aqui, vou minimizar o meu projeto do AutoCAD. Aqui na pasta do curso, ó, no modelo Casa Popular, já ficou aqui a máscara que eu vou utilizar. É importante você saber onde a gente salvou ela. Então, aqui no meu computador eu sei que está salva na pasta do curso. E aí agora eu vou abrir o CIP. Depois de instalado, né, quem instalou o CIP vai ter um íconezinho aí na tela. Quem não instalou, depois me pede ajuda que eu vou passar as diretrizes para vocês fazerem a instalação. Então vou dar 2 cliques, vai abrir aí a tela. Quem não conhece o programa, vale a pena a gente falar um pouquinho o seguinte: por que demora tanto para baixar e demora a instalação? Porque quando você instala o CIP, você não instalou um único programa, você instalou um pacote de programa. Então veio vários programas instalados. Veio o CIP de concreto, que é o que a gente vai desenvolver, a gente vai trabalhar essa semana. Veio o CIP de estrutura metálica, veio o CIP para projeto elétrico, veio o CIP para projeto hidráulico, veio o CIP para orçamento. Todos esses programas, infelizmente, não tem como instalar a parte. Ou você instala o pacote completo ou você não instala. Então, no nosso caso, a gente instalou, a gente quer trabalhar com CIPECAD. Acabou que a gente instalou um pacote de programa, tá bom? Então, abriu aí, deu 2 cliques na tela do CIP, vai abrir essa tela inicial e a gente vai trabalhar sempre com CIPECAD concreto. Aí clicou, vai abrir um projeto. Ele sempre abre o último projeto que você estava trabalhando. Então, no meu caso, ele abriu essa janela. Aí eu vou vir aqui e vou clicar em fechar. Quem instalou o programa recentemente, não importa, que assim, ele não vai abrir essa tela branca, vai abrir uma tela cinza, tá? No meu caso, como eu estava trabalhando, se eu não me engano, esse projeto eu estava trabalhando na última sexta-feira, foi a última vez que eu abri o CIP, eu abri hoje, ele vai abrir o meu último projeto, ó. Vou clicar aqui em fechar. Esse aqui, ó, só em paralelo aí à nossa aula, só para vocês entenderem, ó. Esse aqui é um projeto de um aluno do Igor. Igor fez o curso semestre passado comigo e ele está desenvolvendo esse projeto. Se eu não me engano, é na Ilha do Governador. É uma casa, é um triplex, é uma casa de 3 andares com uma piscina aqui atrás. Aí eu estou dando consultoria para ele. Ele está desenvolvendo o projeto, aí todo dia ele me manda o projeto para eu avaliar se está indo bem ou se tem alguma coisa para ajustar. Tá bom? Vamos voltar aqui para nossa aula. Então, quem instalou o programa, já tem o programa instalado ou já trabalhou com ele, vai abrir aqui na tela um modelo antigo. Quem não instalou vai abrir aqui assim uma tela branca, como se não tivesse nada, vai aparecer essa tela branca. E dependente de como que você abra o programa pela primeira vez, a gente vai começar uma nova obra vindo aqui, ó, arquivo, nova obra. Então é o primeiro passo para a gente começar um projeto.
Abriu, ele vai perguntar qual é o nome do projeto e o programa vai te induzir aqui a um erro. Ele vai te induzir você salvar o projeto na pasta do programa. Daqui a pouco, assim, no decorrer do curso, eu vou mostrar como isso não é interessante. Se você ficar salvando os seus projetos aqui dentro, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais achar ele. Vai virar uma bagunça de pasta e arquivo, porque ele, quando salva um projeto, ele salva vários arquivos e várias pastas. Então não é interessante você salvar o projeto aqui dentro. É interessante sempre você clicar aqui em examinar, aí o programa vai abrir uma janela padrão Windows e você direciona aonde você quer salvar para uma pasta que você já tenha criado ou que você venha criar agora clicando aqui em nova pasta. Então eu vou fazer o seguinte, ó, área de trabalho, eu vou achar a pasta que eu criei do nosso curso, ó, dimensionamento de estruturas 2021, modelo casa popular, e eu vou escrever, eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar CIPECAD casa, ó, popular. Não basta você criar a pasta, você tem que entrar dentro dela. Então criou a pasta, entra dentro da pasta e agora sim você dá o modelo, ó. Então eu vou dar o nome do modelo. Então vou escrever aqui, ó, CIPECAD casa popular. E eu tenho mania de todo projeto meu, conforme eu vou melhorando o projeto, eu vou salvando revisões. Então eu gosto de botar aqui um tracinho, né, um underline, revisão 00. Eu estou começando o modelo agora, ele vai ser a minha primeira revisão. Se eu for melhorando o projeto no decorrer do curso, eu vou salvando novas revisões. Por que isso é interessante? Se travar o modelo, ou dar algum tilt, uma queda de luz, o seu computador reiniciar, às vezes você pode perder o modelo que você estava trabalhando, mas você tem um backup anterior. Então eu vou salvando revisões para eu ter certeza que se eu, em algum momento eu perder o modelo, eu não venha perder tudo. Então tá aqui, ó, CIPECAD, casa popular, salvei. Pronto. Aí veio aqui para essa janela, agora sim, ó, né? Agora sim tá aqui, ó, o nome do arquivo, e aqui tá o nome do arquivo, e aqui está o local, o caminho aonde eu direcionei, onde eu quero que esse modelo seja salvo. Aí vou dar um aceitar, vai abrir essa janela. Hoje eu não quero perder muito tempo discutindo as outras opções, tá? Hoje a gente vai começar com uma obra vazia. E aí vocês vão ver, por mais opção que tenha, 99% das vezes a gente começa a obra com uma obra vazia. Depois eu explico melhor isso com mais calma, tá? Então, obra vazia. Aí vai abrir a tela de configuração inicial. Isso aqui é um mundo. Tem uma infinidade de configurações que nem eu, que já trabalho há 10 anos com o programa, sei todas as opções de configuração. Eu vou tentar passar o máximo possível para vocês do meu conhecimento aqui dessa área de trabalho inicial, tá? Mas para esse modelo, para primeiro dia de aula, eu não queria perder muito tempo. Vocês aceitem um pouco das configurações padrão, aceitem que o que vem de fábrica, né? Vem de fábrica é a instalação padrão aí dessa instalação inicial. Vamos considerar que é uma boa configuração e depois aos pouquinhos a gente vai melhorando. A única coisa que eu vou pedir para vocês verificarem é se todo mundo está trabalhando com a mesma norma, né? A nossa norma de concreto vigente hoje no país, a NBR 6118 de 2014. Quem instala o programa pela primeira vez, ele vem, a norma padrão de configuração é de 2007, se eu não me engano. Então é ideal você clicar aqui, ó, clicou, aí vem aqui, ó, 2018, 6118 de 2014. Se tiver a 2007, vocês troquem aqui para a 2014, tá bom? Só isso. O concreto, a gente vai aqui, a gente deveria configurar agora qual é o concreto que a gente vai utilizar, qual é o FCK da obra. Você vai falar para o seu cliente fazer essa casa com qual FCK? Um FCK de 20, de 25, de 30, de 35 MPa? No decorrer da semana eu vou discutir um pouco com vocês. Essa escolha não é, assim, apesar de ser simples, ela não é tão, assim, pouca gente sabe assim escolher. As pessoas ficam com dúvida, vai começar uma obra, como é que você escolhe um FCK? Então depende do tamanho da obra, depende do padrão da empreiteira que vai executar, vai depender se você vai fazer o concreto na obra ou você vai comprar o concreto usinado, e etc, etc. Para a obra de hoje eu vou deixar o FCK 20 mesmo. É uma casa popular, vou supor
que esse concreto vai ser feito na betoneira, sem um controle muito rigoroso, então é melhor a gente ter pé no chão e trabalhar com concreto com um FCK menor. Tá aí, ó, FCK de 20. Se tiver que se mexer, não tem mistério nenhum, é só clicar aqui e escolher qual é o FCK que você vai adotar. Na obra de hoje, FCK de 20. Outra coisa que a gente vai, no decorrer do curso, trabalhar, mudar sempre a configuração, é na tensão do terreno, né? Então, tem aqui o desenho de uma sapatinha, ó. Tem um desenho de uma sapata. E aí, quando você clica aqui nessa sapata, abre aqui qual é a tensão admissível do seu terreno. Quanto que o seu terreno suporta para você botar a casa em cima? Isso se chama tensão admissível do terreno. Como é que a gente calcula isso? A gente calcula com base, normalmente, em um ensaio. O ensaio mais utilizado hoje é um ensaio de SPT, né? A gente faz o ensaio de SPT, avalia o resultado do ensaio e, com o resultado do ensaio, a gente calcula qual é a tensão admissível, tá? Na aula de hoje, eu vou considerar que a gente fez o ensaio, pegamos o ensaio, avaliamos a resistência do terreno e chegamos à conclusão que a resistência era realmente 0,2, tá? Então, tem gente que fala assim, professor, a tensão admissível que está lá no programa, ela é boa ou ruim? Não existe boa ou ruim, ela tem que representar o seu terreno. E o seu terreno você só consegue ter certeza se fizer um ensaio, tá? Ou que não seja um ensaio, uma prospecção, uma abertura de um furo, que você consiga levar alguém com experiência e avaliar, e a pessoa determinar para você qual que é a tensão do terreno. Isso, no decorrer do curso, a gente vai voltar mais vezes aqui nessa nossa telazinha para falar mais de solo, tá? No modelo de hoje, a gente vai considerar que esse aqui é a tensão do terreno. Pronto, então eu não fiz nada. O que eu fiz aqui nessa tela inicial para esse modelo? Nada. Eu só vim aqui, ó, troquei de 2007 para 2014. Pronto, aceitar. Ele está perguntando aqui, ele está te dando um alerta se você não vai aplicar o vento na sua estrutura. Isso a gente vai conversar depois também. Em que momento eu tenho que aplicar o vento ou não tenho que aplicar o vento? A gente conversa isso depois. Vamos lá, o Coelho perguntou, alguns de vocês, quem já está aí com o programa, deixa eu voltar aqui só um instantinho, quem está com o programa e já fuçando o programa e acabou de instalar, aqui a unidade não deve estar em MPa, deve estar em tonelada ou quilo, deve estar quilo por centímetro quadrado. Então deixa, se tiver quilo por centímetro quadrado, 0,2 MPa em quilo por centímetro quadrado é 2 quilos por centímetro quadrado. Deixa não mexe em nada por hora, deixa o padrão aí do programa. Aceitar, aí quando eu dei aqui o aceitar, deu aquela mensagem do vento, nessa casa eu não vou aplicar o vento por hora, depois a gente vai conversar do vento, tá? Então não vou aplicar o vento. Aí vai aparecer algumas outras mensagens que é só você confirmar, em algum momento você vai cair aqui nessa tela cinza. Muito bem, aí agora aproveitando, porque vários alunos devem ter instalado hoje, alguns já com o programa instalado anteriormente. Vamos todo mundo acertar a unidade. Então a gente clica aqui nesse globinho, ó, aqui na tela direita vai ter esse globo, você vai clicar aqui no globo e vai procurar unidades, ó, unidades. Aí a gente vai dar um clique aqui em unidades, ó, unidades, e clicar em sistema. Aí vamos lá. Quem estiver trabalhando em tonelada por metro e tonelada, vai passar para sistema internacional. Quando eu fiz faculdade, eu me formei em 2001. A gente trabalhava, praticamente todo engenheiro trabalhava nas unidades em tonelada. Então, por isso vocês podem começar a observar que os engenheiros mais antigos, eles não falam em Newton, quilonewton. A maioria fala em tonelada, quilo por centímetro quadrado, tonelada por metro quadrado, tá? Só que a gente que já formou agora, vocês que formaram recentemente, e mesmo os engenheiros mais antigos, a gente se vê obrigado a todo mundo começar a trabalhar no sistema internacional, aonde força é Newton, quilonewton, tensão não é mais quilo por centímetro quadrado, é MPa. Então, no nosso curso, vai todo mundo trabalhar com o sistema internacional. Então, se você trocou agora sistema internacional, por curiosidade, se você voltar aqui, ó, obra, dados gerais, e voltar aqui nessa tela e clicar no desenho da sapata, você vai ver que agora atualizou a tela do seu programa. Possivelmente aqui vai estar, 100% de certeza que agora vai estar em MPa. Se não tiver em MPa, tiver ainda em quilo, significa que você, por acaso, não clicou lá certinho no sistema internacional. Então vamos voltar aqui, unidades, e confere se está no sistema internacional. Pronto.
Então, estamos aí com a tela inicial. Essa é a tela de entrada do programa. Vocês vão olhar aqui que o programa é dividido em abas. Então, a gente tem a primeira aba, que é a entrada de pilar. É nessa aba que eu tenho que informar quantos andares tem a minha obra, qual é o pé direito, e tenho que informar a quantidade de pilar e a posição dos pilares. Na hora que eu tiver terminado essa etapa de pilar, eu mudo de aba e venho para a entrada de pavimento. A entrada de pavimento é, em cada andar da minha obra eu tenho que definir as vigas e as lajes. Quando essas duas abas estiverem concluídas, eu vou clicar em calcular. O programa vai calcular a obra e vai me apresentar os resultados nessas outras abas de cá. Né? Os resultados são divididos em uma aba propriamente dita de resultado, ISO, valores e a deformada da obra. Bom, então a gente vai começar aqui nessa aba. Se por acaso você clicou aqui em entrada de pavimento, não tem importância. O início do projeto tem que ser em entrada de pilares, aí é só voltar. Pronto. Agora eu vou começar as etapas de modelagem da estrutura. Primeira etapa é quantos andares tem a nossa obra. Então a gente tem que sempre se basear no projeto de arquitetura. Eu vou vir aqui no projeto de arquitetura e vou olhar quantos andares tem a obra. Um andar só, né? Pavimento térreo e aqui está a cobertura. Para nós engenheiros, quando a gente olha para uma casa de um andar, a gente tem que olhar dois níveis. A gente tem que olhar um nível térreo, né? Porque assim, vai ter estrutura, vai ter viga aqui no térreo. Então, para a gente, isso aqui é um andar. Ó, isso aqui é um andar. E a cobertura vai ter laje, vai ter viga. Isso aqui é outro andar. Então, para nós, a nossa obra tem 2 andares. O programa vai querer saber a altura de cada andar. Então tá aqui, ó, vamos lá. Qual que é a altura do primeiro andar? E aí lembrando que eu vou definir a altura como a diferença da nossa laje até esse ponto aqui de baixo. Então deixa eu medir aqui, ó, porque o arquiteto não... Deixa eu ver se ele botou essa cota. Ó, ele botou mais ou menos. Tá aqui, ó. Seria isso aqui. A nossa altura é... quem que é a altura para nós que somos projetistas de estrutura? É a diferença de osso para osso. Então, a altura da cobertura é essa diferença aqui, ó. Do nível da laje até o nível do piso aqui. Então, é 2,40 mais 10. Então, a nossa altura é 2,50. E quem é a altura do térreo? Né? Vamos lá, só recapitulando. Essa altura, quem define não é a gente. Quem definiu foi o arquiteto. Agora, e a altura do térreo? Né? Eu acabei de falar para vocês que o térreo, né? Eu vou falar que esse nível aqui é um nível estrutural. O térreo é um nível estrutural. Qual que é a altura? A altura é a diferença de altura dele até a fundação. Essa aqui é a minha altura do térreo. Quem define isso? É o arquiteto ou somos nós, projetistas estruturais? Somos nós. Como que eu defino a profundidade de uma fundação? Depende da sondagem. Se você tem um terreno muito bom, às vezes 1 metro de profundidade é uma profundidade suficiente para você colocar a sapata. Se o terreno for muito ruim, você tem que botar 2 metros de profundidade, 2,5 metros. Chegou a 3 metros, eu diria que já está na hora de você pensar, mesmo para uma casa pequena, você partir para a estaca, porque você não consegue abrir um buraco tão grande para fazer a sua sapata. Então, essa aqui seria a altura do meu térreo. Quem define somos nós, a partir de um ensaio de SPT. Então, a gente vai, para a aula de hoje, a gente vai supor que eu fiz um ensaio de SPT e avaliei que 1,5 metro de profundidade para o fundo da sapata é uma boa profundidade para essa casa. Então, a gente olhou o ensaio de SPT e definiu que 1,5 metro é suficiente. No decorrer do curso, eu vou passando mais informações, assim, mais conhecimento meu a respeito disso. Tá? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho que voltar aqui para o CIP. E tem que vir aqui, então, voltei para o CIP. Primeiro passo aqui da modelagem, introdução, pisos e grupos. Então, a gente vem aqui, ó, passa o mouse aqui em cima da introdução, aí vai aparecer aqui pisos e grupos e clica aqui. Então, ó, introdução, pisos e grupos. Ele vai abrir essa janelinha e aqui tá escrito, ó, novos pisos. Então, eu vou dar um clique aqui, ó, novos pisos. Aí abriu essa janela. Como que você quer esses pisos? Você quer independente ou agrupado entre si? Na maioria dos projetos é independente.
Quando que você vai clicar em agrupado? Quando você tiver, por exemplo, um prédio de 10 andares e o segundo andar é igual ao terceiro, que é igual ao quarto, que é igual ao quinto. Seria vários andares idênticos, é o que a gente chama de pavimento tipo. Aí você pode agrupar, porque quando ele gerar o detalhamento de um andar, esse detalhamento vai servir para 3, 4 andares diferentes. Não é o nosso caso aqui da nossa obra. Então, nossa obra aqui é independente. Então, está aqui aceitar. Aí, entrou nessa janela, aqui você vai falar quantos andares você tem. A gente tem 2 andares, o térreo e a cobertura. 2. Aí, você colocou 2, ele já escreveu piso 1 e piso 2. Só que eu não quero chamar de piso 1 e piso 2. Eu quero chamar de térreo e quero chamar de cobertura. Então, é só você clicar dentro e escrever em cima. Clicou, escreveu. Qual que é a altura da cobertura? 2,50. Da onde que isso aqui veio, esse 2,50? Lá do projeto do arquiteto. E o térreo? Qual que é a profundidade do térreo? 1,5. Eu quero que a minha sapata esteja a 1,5 metro abaixo do solo, abaixo do nível térreo. Então, a altura do térreo é a altura dele em relação ao pavimento que está abaixo dele. 1,5. Pronto. Aqui, agora, o programa está pedindo qual é a sobrecarga que a gente vai adotar e qual é a carga permanente. Isso é norma. Assim, quem não tem ainda, olha, tem muito aluno, a maioria dos alunos acho que já se formaram entre vocês, mas alguns alunos ainda estão no meio da faculdade. Então, hoje eu não vou ficar falando muito o conceito, o que é sobrecarga e o que é carga permanente, assim, muito teoricamente. Eu vou deixar isso para explicar com mais calma para frente. Para quem nunca ouviu, para quem está na faculdade e nunca ouviu, o que é uma sobrecarga, o que é uma carga permanente? Sobrecarga é aquela carga que está em cima de um piso, que ora pode existir e ora pode não existir. São as pessoas, os móveis, basicamente para uma casa seria isso, os móveis e a quantidade de pessoas que vai ter em cima dessa sua estrutura. Isso é determinado por norma, tá? E carga permanente é tudo aquilo que vai estar na obra, do momento que você construiu até a demolição da obra. Um exemplo, o piso que você coloca em cima da laje. Você colocou o piso, aquilo virou uma carga permanente. Uma parede em cima de uma viga é uma carga permanente, tá? Deixa eu pensar mais o que seria carga permanente. Um enchimento que você fez no piso, aquilo virou uma carga permanente. Tudo isso aqui é definido hoje por norma. Deixa eu fechar aqui só um instantinho. Ó, eu tenho aqui uma pasta de norma, que tudo isso aqui eu vou compartilhar com vocês também, tá? Vai estar disponível. E a gente tem aqui a norma 6120, que é a nossa norma de carregamento. É uma norma que foi atualizada há menos de 1 ano e meio, né? Ela foi atualizada no final de 2019, é uma norma bem atual. E aqui tem várias tabelas para edifício comercial, para edifício residencial, para prédio industrial e etc, etc. Então tem aqui o peso do quanto que você tem que adotar de carga permanente, quanto você tem que adotar de peso de telhado, etc, etc. Tá? Isso a gente vai ver amanhã. Hoje, primeiro, eu quero montar o modelo. Amanhã a gente vai calcular ele. Então, como eu não quero perder muito tempo aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui no CIP, tá? Vou voltar no CIP e a gente vai dar um bico ali naquele carregamento. Depois a gente volta e ajusta. Então tá aqui, ó, introdução, pisos e grupos. Eu saí, vou ter que fazer todo o procedimento de novo, aceitar, 2. Aí como é que tava aqui? Térreo. Eu já tinha feito, é porque eu saí e eu perdi as informações. E cobertura. Pronto, a altura aqui 2,50, o térreo 1,50, e aí eu vou fazer o seguinte, sobrecarga, eu vou botar aqui na cobertura 1,5 e no térreo também vou botar 1,5, e carga permanente eu vou colocar 1 e 1. Tá certo isso? Eu tenho quase certeza que tá, porque de cabeça eu sei que casa residencial, sobrecarga é 1,5 e carga permanente é 1. Só que na cobertura, com aquele telhado lá colonial, tem que acrescentar alguma coisa aqui na carga permanente que eu não me lembro de cabeça. Então, na aula de amanhã, a gente abre a norma, dá uma conferida e ajusta esses valores. Tá? A qualquer momento você pode voltar aqui e ajustar. Então, vou dar aqui um aceitar. E aí eu vou clicar aqui em editar pisos. Ó, editar pisos. O programa já começou a esboçar aqui o que vai ser o seu modelo. Ó, ele fez aqui um desenho de algo que ele imagina que vai ser. E aí vocês vão reparar que tem alguma coisinha errada. Ó. A cota do térreo está 1,50.
e a cota do térreo normalmente é a cota 0, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui agora e botar, ó, menos 1,50. Eu tenho que ajustar a profundidade da fundação aqui, ó, cota do nível da fundação. Na hora que eu botar menos 1,50, ele acertou aqui o nível de cada pavimento. Pronto. Se por acaso, aí eu dei aqui sair, você saiu da tela e quer voltar nela, é só vir aqui, ó, introdução, piso e grupos. Então tá aqui, ó, editar pisos, ajusta aqui menos 1,50. Qualquer momento você pode, não é 2,50, o arquiteto conversou comigo agora e achou um pé direito 2,50 muito pequeno. Ele pediu para aumentar o pé direito para 2,80. Por exemplo, na minha opinião, 2,50 é um pé direito muito, muito pequeno. A casa fica muito abafada. Eu gostaria, sim, eu acho que o custo de você fazer um pé direito com 2,70, 2,80 não é nada exagerado. Então eu poderia conversar com o arquiteto, conversar com o cliente. Olha, vamos melhorar aqui o pé direito para 2,80? Ótimo, 2,80. Só vim aqui e colocar. A gente acabou de chegar ao resultado da sondagem. Com 1,50 o terreno ainda está sem resistência nenhuma. A gente tem que escavar um pouco mais para poder melhorar, chegar num terreno mais firme. Vamos escavar aí mais 40 centímetros. Então, em vez de 1,50, vai ser 1,90. Vamos botar 1,90 ou 2 metros? Aí, ó, 1,90. Então, a qualquer momento, o programa, ele não é, assim, não é, você fez alguma configuração, ele permite a qualquer momento você voltar e reconfigurar o que você fez. Tá? Então, vou voltar aqui para o que estava inicial, 2,50 e 1,50, mas tá, a qualquer momento a gente pode mexer. Pronto, sair. Agora, a próxima etapa agora a gente introduzir aquele arquivo que eu preparei, ó. Aquele arquivo que a gente no início da aula a gente limpou, ele está prontinho para ser introduzido aqui agora, ó. Então eu vou vir, né, e vou colocar ele aqui. Então vamos lá. Vou clicar aqui nesse iconezinho, ó, editar máscaras. Então, como é que eu coloco aquele arquivo aqui? A gente clica aqui, vai abrir essa janela, clica no mais, ó, clica aqui no mais, aí vai abrir essa janela, vai abrir uma janela do Windows. Isso aqui é um outro projeto. Olha o projeto que eu estava trabalhando na semana passada, quantos arquivos eu tinha para o prédio, ó. Tinha o térreo, o primeiro pavimento, segundo, cobertura. Tinha vários arquivos para uma única construção. No nosso é um só. Aonde que está salvo? Vamos lá. Área de trabalho, pasta do curso que a gente começou hoje, modelo Casa Popular. Está aqui, ó, térreo Casa Popular. É aquele projeto que a gente preparou. No final da aula hoje, eu vou deixar esse arquivo já prontinho para quem já sabe mexer no AutoCAD, vale a pena pegar isso aqui e fazer isso aqui. Professor, eu não tenho AutoCAD e eu não sei trabalhar no AutoCAD. Então você vai começar no CIP pegando esse projeto já pronto. Eu vou deixar ele disponível para vocês, você salva ele, coloca no grupo. Aí quando você fizer isso aqui, ó, quando você aqui no CIP, clicou aqui, clicou no mais, procura onde está o arquivo, ó, e clicou aqui, pronto. Você já está com o arquivo dentro do CIP sem precisar mexer no AutoCAD. Tá bom? Então, ó, abrir. Aí tá aqui, ele apareceu o projeto aqui dentro dessa caixa, dá o aceitar e aceitar mais uma vez. Sim. Pronto, ó. Olha aqui o projeto aqui tá em azul bem clarinho. É bom que ele esteja claro. Se ele ficar muito escuro, ele te atrapalha no lançamento da estrutura, tá? Então, tá aqui o nosso projeto. Agora eu vou começar a colocar os pilares. Vem cá, até aqui alguma dúvida, algum questionamento? Tô achando vocês muito quietos, tô estranhando. Vê se alguém tem alguma pergunta a respeito do... Vamos lá. Se por acaso, de novo, ó, alguém está perguntando a respeito do arquivo. O arquivo não entrou. Acontece que o CIP 2016, que é a minha versão, só aceita arquivo de AutoCAD salvo até o 2016. Então é esse arquivo aqui, ó, você tem que abrir no seu computador e salvar, ó, salvar como versão, ou você tem que escolher uma versão antiga, ó. Senão ele não abre. Você tem que salvar aí com uma versão de pelo menos até o 2016. Se você tiver salvo com a versão 2020 ou 2017, ele não vai abrir. Tá bom?
Vamos lá. Então, vamos voltar para o CIP. Tá aqui. Professor? Oi, pode perguntar. Se vier do AutoCAD, do CIPCAD, a linha escura, eu tenho como trocar dentro do CIPCAD ou eu tenho que trocar a leia dentro do AutoCAD? Não, tem que ser lá no AutoCAD. Aqui, olha só, depois que a gente insere o arquivo aqui no CIP, a gente não consegue manipular ele. Por isso que o CIP chama ele de máscara. Ele é como se fosse um pano de fundo. Eu não sei se vocês viram alguém trabalhando. Antigamente a gente trabalhava assim, colocava um papel manteiga em cima do projeto de arquitetura. E a gente rabiscava o nosso projeto vendo por trás o projeto de arquitetura. A ideia aqui é mais ou menos essa. Esse arquivo ele se tornou imexível aqui dentro do CIP. Ele é simplesmente um pano de fundo. Se você acha, caramba, esse meu layer aqui está muito ruim, você tem que vir aqui, ó. Qual que é a vantagem que está linkado? Se eu selecionar tudo aqui agora, ó, selecionei todo o meu projeto e mudar de cor, eu quero que tudo isso aqui seja vermelho, ó. Mudei. Basta eu salvar o projeto, ó, salvei. Aí eu venho aqui para o CIP. Ele não atualiza automático, ele só atualiza o arquivo na hora que eu troco de aba. Então, se eu tiver na aba entrada de pilar e eu vim para entrada de pavimento, ó, ele vai perguntar: você quer atualizar o arquivo? Sim, eu quero atualizar o arquivo. Ó, ficou em vermelho. Tá bom? Então, tudo que você fizer lá no AutoCAD e salvar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. O cliente, o arquiteto acabou de colocar uma abertura aqui, ó. Ele resolveu botar uma abertura aqui agora e você veio e copiou a abertura. Ele falou que quer uma porta. Isso aqui é tudo hipotético, ninguém precisa fazer isso agora. Ele resolveu botar uma porta aqui, ó. Pronto, ó. Apareceu essa porta. Tem essa linha aqui. Tá. Ó, botei a porta. Salvei. Vou vir aqui, ó, e vou trocar de aba. Volto para essa aba e troco de aba mais uma vez. Ó, ele está perguntando: quer atualizar o arquivo? Sim. Ó. Apareceu aqui a abertura. Tudo que você desenhar no AutoCAD automaticamente está linkado aqui com o CIP, tá? Vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, pedir aqui mil perdão. Eu vou voltar aqui no AutoCAD e vou voltar o projeto, ó. Tô dando voltar para ele voltar para o original. Vou salvar, ó, salvei. Se eu trocar de aba duas vezes, vir para cá e trocar de aba novamente, ele vai atualizar o arquivo. E pronto, estamos com o arquivo original. Professor, posso tirar uma dúvida rapidinho? Pode sim. Se tiver um terreno em declive ou aclive, o programa aceita? Aceita. Sapato com altura diferente? Aceita. Tem como sim, tem como criar nível diferente, sapato em nível diferente. Cara, o CIP é um programa completo. Eu diria para vocês que dificilmente vocês vão encontrar alguma situação que ele não consiga reproduzir. Ele, para edificação, para edifício, casa, ele é completo. A gente consegue fazer praticamente qualquer simulação nele, tá? E aí depois eu mostro, tá? Num próximo modelo eu mostro para vocês como é que faria isso. Então é o seguinte, olha só, eu vou colocar os pilares. Essa casa, a casa é muito pequena, basicamente assim, não tem muita dificuldade. É colocar um pilar, né? Muita gente vai me perguntar: professor, existe norma para colocação de pilar? Eu já estou antecipando a pergunta que vocês vão me falar. Como é que eu sei se tem muito pilar, se tem pouco pilar? Isso não tem nenhum livro explicando, não tem uma disciplina na faculdade que ensina. Isso basicamente é bom senso e experiência. Eu diria que se o cliente quisesse fazer essa casa num único pilar, imagina, quero botar um único pilar e a casa voando em cima de uma laje. Tem solução para isso? Tem. Só que vai ficar, vai ficar muito, muito caro, né? Eu posso colocar 4 pilares só? Eu posso colocar aqui um pilar aqui, colocar um outro pilar aqui, trabalhar com 4 pilares só. Colocar um pilar aqui, colocar um pilar aqui. Pode, você pode fazer, não tem problema nenhum. Só que essas vigas aqui vão ficar com uma dimensão muito exagerada. Então vai acabar que você vai gastar muito nas vigas. As vigas vão ficar com uma altura muito grande. E possivelmente você não tem pé direito para isso, porque a viga vai ficar com uma janela, o projeto vai ficar com uma viga tão grande que ela vai atrapalhar a sua porta e a sua janela. Então tem que ter o bom senso e um pouquinho de experiência. Então esse nosso projeto, eu diria que o ideal é que você tenha pilares a uma distância de 3, 4 metros. 5 metros já é uma distância muito grande, porque vai te exigir vigas maiores, né? 6 metros, maior ainda. Lembra, não sei se alguém já falou com vocês,
aquela ordem de grandeza de calculista. Como que a gente dá um chute na altura de uma viga? Normalmente, aí esse normalmente tem que ficar bem entre parênteses, porque não é regra certa. Normalmente a viga tem 10% do vão. Se eu tiver um pilar aqui e um pilar só aqui do outro lado, essa distância aqui, vamos ver aqui no AutoCAD que distância que é essa. Dá para medir aqui pelo CIP, mas eu mostro depois isso para vocês, ó. A casa aqui tem uma distância de 7 metros, né? Dessa parede até essa outra parede aqui tem 7 metros de vão. Se eu tiver um pilar aqui e um pilar só do outro lado, essa viga, ela vai ter 70%, 70 centímetros de altura. Se não tiver 70, vai ter 65 ou 75. Mas a ordem de grandeza é 70. Você não consegue vencer um vão de 7 metros com uma viga de 40. Você pode ter certeza que você não vai conseguir. A ordem de grandeza é 7 metros. Por que eu digo que não é regra? Porque também depende. Se você tiver uma piscina em cima, aí 70 é pouco. Você já pode pensar em colocar para 7 metros uma viga de 1 metro de altura. E ao mesmo tempo, se você não tiver peso nenhum, não, é uma viga arquitetônica, sem função estrutural. Então, 7 metros não precisa botar 70 centímetros, não tem peso em cima dela. Tá? Mas a ordem de grandeza, né, para aquele chute inicial é 70 centímetros. Então eu diria que aqui não vai ter muito, como é uma casa de um andar só, não vai ter muito mistério. É a gente colocar um pilar aqui nessa quina, um pilar aqui nessa quina, um pilar aqui, um pilar aqui, um aqui, um outro pilar aqui, um outro aqui nessa varandinha, né? Um outro aqui nessa quina, um outro aqui. Trabalhar com 9 pilares, né? E fazer aqui as nossas vigas. Não tem muito assim, eu diria que esse projeto, se você entregar para 10 calculistas, os 10 calculistas vão fazer mais ou menos a mesma coisa. Tem projeto mais elaborado, vamos para uma casa de 2 andares. Você começa a entregar o projeto para 10 calculistas, está arriscado os 10 calculistas, cada um escolher uma solução diferente. Nenhum está certo, nenhum está errado. Assim, não existe o certo ou errado, existe o bom senso. Tá? Para esse aqui, eu diria que não tem muito o que ficar planejando. É praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pilares. Então vamos lá, vamos introduzir os pilares. Primeiro passo, como eu inseri um arquivo de AutoCAD aqui atrás, eu tenho que agora ter uma captura, para o meu pilar poder captar, né, buscar essa minha arquitetura que está aqui no modelo. Então eu vou ligar aqui o imã, vou dar um clique no imã, vou ativar, ele estava desativado, eu vou ativar, e para pilar, aí é prática de projeto, eu já vou antecipar. O melhor é vocês trabalharem só com o extremo ligado. Então, para pilar, desliga tudo, né? Desliga tudo e deixa só o extremo ligado. Pronto, aí você vai dar um aceitar. Tá aí, ó. Então, a única coisa que eu fiz cliquei aqui no imã, extremo. Pronto, e ativei. Agora eu vou começar a botar pilar. Então, a única coisa é o seguinte, ó, deixa eu pedir desculpa. Tô eu aqui na aba errada, ó. Eu estava na aba entrada de pavimentos. Eu tenho que voltar para a aba entrada de pilares. Então vamos lá, voltei aqui para a aba. Ó, ótimo. Estou na aba entrada de pilares. O imã, vou dar um confere se ele está ligado. Está ligado e só o extremo. Posso desativar, ó, só quero o extremo ligado. E agora eu vou vir aqui, ó, introdução, pilares, novo pilar, ó, novo pilar. Vou dar a dimensão do pilar que eu acho que é o ideal para essa casa, né? De novo, como que eu escolho? O pilar vai ser 20 por 20, 15 por 20, 10 por 20, 10 por 30. Não tem regra para início. Para início você coloca o que a sua experiência achar necessário. Depois que você calcular, o programa vai falar se está exagerado ou se não está exagerado. Lembrando que, por menor que seja a casa, a gente tem uma regra hoje em dia, que a gente é obrigado a seguir a NBR 6118, né, que é a nossa norma de concreto. Então vou abrir ela aqui, ó, rapidinho. Isso a gente vai ver também bastante no decorrer do curso. Hoje eu quero não perder muito tempo com isso. Então eu vou vir aqui, ó, NBR 6118, que é a nossa norma de concreto, e aqui fala qual que é a dimensão mínima de pilar, qual que é a dimensão mínima de viga, qual que é a espessura menor que pode existir para uma laje, etc, etc. Qual é o grande problema? Essa norma ela foi feita pensando em estruturas maiores.
Aí você pega uma casa pequena, todo mundo já deve ter visto que normalmente os pilares são muito fininhos, as vigas são muito pequenas. Isso eu vou depois conversar com vocês. O que fazer nessas situações? Porque não tem jeito. Para mim, que sou engenheiro, vou assinar a obra, eu tenho que basicamente seguir a NBR 6118. E aí lá na norma fala, olha, o menor pilar possível é pilar de 15 centímetros, 14. Você teria que ter... Né, deixa eu tentar aqui. Deixa eu segurar aqui isso aqui só um instantinho, deixa eu sair aqui. Tentar não perder muito tempo. Deixa eu achar aqui. Segura só um pouquinho que eu tenho um resumão aqui. Deixa eu só achar onde que tá. Deixa eu ver se é isso aqui. Essa aqui tá desatualizada. É um curso que eu dei, não me lembro se foi ano passado. Depois eu vou passar esse material para vocês, o mais atual. Mas basicamente, ó, deixa eu achar aqui aonde que está a dimensão de pilar. Pronto, aqui ó, pilar. Opa. Aonde que está a dimensão de pilar? Não, está aqui. Aqui ó, pilar, está aqui. A nossa norma atual fala o seguinte, ó, você não pode ter pilar com menos de 14 centímetros. Ó, com menos de 14 centímetros. Então eu tenho que partir de 14. E fala que você não pode ter seção com menos de 360 centímetros quadrados. Tá bom? Depois eu vou discutir com vocês o que fazer, assim, se existe carta na manga para obra pequena. Existe e ao mesmo tempo é complicado. Para o curso de hoje eu vou adotar o que está na norma. Se a norma está falando que é 14, eu iria adotar 14. Eu não vou adotar 14, vou adotar 15. Porque a parede do arquiteto tem 15. Então, pelo menos o 15 vai ficar escondidinho aí na parede, tá? Ó. Então, eu vou botar aqui, ó. Tem 15, eu vou botar o pilar de 15. E aí, sendo 15, a outra seção tem que ser de tal forma que pelo menos dê 360 centímetros quadrados. Então, se eu pegar 360 e dividir por 15, tem que ser um pilar de 15 por 24. Como esse 24 fica uma medida quebrada, eu vou arredondar o pilar para 15 por 25. Tá? Esse vai ser o pilar que eu vou adotar aqui na minha obra. Depois a gente discute se está exagerado ou não em função da casa ter um andar só. Tá? O que daria para fazer para não atender essa norma. Depois a gente discute isso, fica para uma outra etapa do curso. Então eu vou vir aqui, ó, introdução, pilares, novo pilar. E vou colocar aqui, ó, o pilar vai ter 15 por 25. Nos dois andares, tanto no térreo quanto na cobertura. 15 por 25. Pronto, ó. Então coloquei, ó, 15 por 25, 15 por 25. Aceita... Ele permite colocar o pilar com a dimensão menor do que a mínima da norma? Cara, ele aceita. Então, ele aceita, mas vai te avisar, tá? Vamos lá, para falar assim, deixa eu tô mentindo. 14, a norma aceita. Só que aí se eu botar aqui 14, automaticamente aqui tem que ser, se eu não me engano, 26 para dar os 360, ó. 14 vezes 24. 330... 300 e... como é que é? É 14... 360 dividido por 14. Tem que ser 25,7. Então teria que ser 26. Ó, até aqui ele aceita numa boa. Você botar 13, ele vai te dar uma mensagem de erro. Você botar 12, ele vai te dar... Ele já começa a te alertar. Aí ele vai te dar uma mensagem de... Ele vai aceitar, mas vai te recomendar você voltar para os 14. Tá? Seria 360 dividido por 12. Você teria que botar aqui 12 por 30. 12 por 30 ele vai te recomendar, ele vai aceitar, vai calcular, vai fazer tudo direitinho, mas vai te recomendar você aumentar. Agora, se você quiser botar o que o pessoal faz na prática, que é o 10, aí o programa não aceita. Tá? 10 ele considera um absurdo você ter pilar de 10. Consegui te responder? Até 12 ele aceita, ele vai te dar uma mensagem, mas vai aceitar, tá? Mesmo você não atendendo a norma, ele vai aqui permitir você colocar essa dimensão, tá? 11 e 10 ele já não aceita, tá bom? Sim, professor. Obrigado. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, para o curso, para hoje, vamos aceitar o 15 por 25. 15 por 25, porque o objetivo do curso de hoje é mais vocês entenderem o programa. Então, 15 por 25, vou dar aqui um aceitar.
Outra dica, não tentem fazer o curso, né? Eu imagino que vocês depois vão tentar, durante a semana, no fim de semana, reproduzir todas essas aulas no computador de vocês. Não tentem trabalhar sem mouse, né? Quem está com laptop, por mais habilidade que você tenha em usar aquele... Normalmente o laptop tem aquele botão grande que elimina, né? Que substitui o mouse. Cara, não tentem, vocês têm que trabalhar com o mouse com os 3 botões funcionando. O botão da direita, o botão da esquerda e aquela barra de rolagem. Por quê? A barra de rolagem, ela te permite aproximar e afastar. Ó. Eu estou mexendo aqui na barra de rolagem. É ela que dá o zoom. E quando eu deixo a barra de rolagem fixada, ó, deixei ela fixada, aparece essa mãozinha que ela empurra o projeto no meu monitor, para um lado e para o outro. Então isso permite, ó, que eu aproxime, que eu empurre o projeto para o lado, que eu afaste. A barra de rolagem é importantíssima. Sem falar os 2 botões, o botão da direita e o botão da esquerda. Então, recapitulando, eu estou introdução de pilares, novo pilar, dimensionei aqui a seção, vou dar um aceitar, e aí eu vou aproximar e vou passar o mouse nessa quina, ó. Então eu estou com o mouse nessa quina aqui. Quando aparecer o botão de captura, eu clico com o meu dedo indicador, que é o botão da esquerda, ó. Cliquei, ó, o pilar aí. Tá? Vou aproximar agora daqui, e aqui eu tô com problema. Já é aquela história, eu tô dando aula, eu sempre gosto de dar aula sem preparar o arquivo antes. A gente aqui tá com um probleminha, olha só. Quando eu vou lançar o pilar, eu preciso que tenha uma quina do pilar aqui no projeto. Esse pilar, eu quero que ele encaixe aqui, ó. Então, quem que tem que ser a quina do pilar? Ou tem que ser esse pontinho, ou esse ponto aqui, ou esse ponto de cá. E o arquivo que eu acabei de introduzir não tem essa quina. Ele tem 2 pontos aleatórios aqui, ó, que é o final da parede, mas que não é quina. Eu posso até clicar aqui, ó, e colocar o pilar aqui, só que ele não vai encaixar na posição certa. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou tentar encaixar, ele não vai encaixar. Então, qual que é o ideal? O ideal, ó, é eu voltar aqui no AutoCAD, tá? Não se preocupem, quem não sabe mexer no AutoCAD vai receber o arquivo pronto. E você fazer o seguinte, ó, pegar essa linha aqui e esticar até aqui. Ó, pegar essa linha aqui, trazer ela até aqui, pegar essa linha, trazer até aqui. Isso para arquitetura tá errado, né? Não existe essa linha aqui cruzetando. Mas para mim é importante, eu preciso ter ou esse ponto, né? Ou esse pontinho aqui, ó, ou esse ponto. Então eu fiz cruzetar. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, que eu vou ter que botar um pilar aqui e eu preciso que essa linha venha até aqui, ó. Então só tomar cuidado para não fazer o negócio ficar torto. Eu tô tomando cuidado que tá o ortogonal aqui ligado. Aqui já tem essa quina, aqui tem essa quinazinha de verde, aqui tem essa outra quina e aqui tem essa outra quina. Então foi só realmente aqui, ó. Faltou eu ter esse pontinho. Então eu estiquei e esse ponto aqui. Pronto, salvei o arquivo. Salvei. Vou trocar de aba. Ó, vou trocar de aba. E vou voltar aqui para entradas pilares. Ó, apareceu aqui essa quina. Ó, aqui tá ok. Então vamos lá, vamos continuar. Lembrando aqui, ó, eu acho que eu pulei uma etapa. Eu vou até apagar aqui. Eu coloquei esse pilar e o pilar não ficou encaixado. Eu vou mostrar como é que encaixa agora. Ó. Introdução, pilares. Tem um comando aqui, ajustar. Aí quando você clica aqui no ajustar, ó, aí ele vai dar essa mensagem, você clica em aceitar e dá um clique com o dedo da esquerda, dedo indicador, próximo aqui do pilar, ó. Pronto, ele encaixou. Ó, agora ele está 100% aí na posição da casa. Agora eu vou colocar o segundo pilar. Então vamos lá, ó. Introdução, pilares. Oi, pode falar. Repete esse comando aí, por favor. Para centralizar o pilar. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou só pedir um favor. Pilares. Eu vou apagar esse pilar que eu coloquei. Vou apagar. Tá? Apaguei. Tô sem pilar nenhum. Vamos começar do zero aqui, que vai ser melhor. Introdução, pilares, novo pilar. Só que agora aqui, ó, ele tá querendo, como eu apaguei, ele quer que o pilar seja o P3. Eu quero que ele seja o P1. 15 por 25, aceitar. Não esqueçam que a captura tem que estar com o extremo ligado, tá com o extremo ligado. Aí eu vou dar um clique aqui nessa quina, ó. Cliquei. Pronto.
Agora eu quero que o pilar encaixe dentro da arquitetura. Então eu venho introdução, pilares, comando ajustar. Então eu vou procurar aqui o comando ajustar. Já posso fazer isso de uma vez. Ó, ajustar. Aí eu vou clicar, aceitar. Aí é só você aproximar e dar um clique na parte da construção que você quer que o pilar ande, ó. Se eu tivesse dado um clique aqui fora, o pilar ia pular lá para fora, mas eu quero que o pilar venha aqui para dentro, então eu dou um clique aqui dentro. Aí o pilar encaixou. Se ele não encaixar de primeira, você dá mais um clique que ele vai encaixar. Pronto, ó. Agora eu vou colocar o segundo pilar. Vamos lá, introdução, pilares, novo pilar, P2, 15 por 25, aceitar. Vou aproximar aqui dessa quina e vou clicar. Ó. Como é que eu faço para ele ajustar? Introdução, pilares, ajustar. Ó, aceitar, clica aqui dentro, ó. Feio. Vou agora colocar o último pilar aqui no lado. Introdução, pilares, novo pilar. Aceitar. Ó, coloquei. Caiu aqui. Vou ajustar. Introdução, pilares, ajustar. Ó, aceitar. Cliquei. Pronto. Botão da direita. O botão da direita cancela o comando. Ó, cancelar. Então, basicamente é isso. Introdução, ó, pilares, novo pilar. Ajusta o nome, ajusta a medida, aceitar. Vem aonde você quer colocar o pilar, clicou. Aí vem, pilares novamente, comando ajustar. Aceitar, clica onde você quer que ele encaixe. Ó, entrou. Tá bom? Vamos lá, ó. Detalhe. Tá vendo essas cotas que o programa vem colocando? Essas cotas são importantes, mas não agora. Agora ela está só poluindo a minha área de trabalho. O meu monitor está ficando muito poluído. Então eu gosto de desligar as cotas. Para desligar as cotas são aqui, ó. Vistas, cotas visíveis, ó. Vale a pena desligar. Que aí te dá uma visão mais geral aí, ó, de como que tá o lançamento dos pilares, ó. Tá bom? Isso eu acho interessante. Número 2. Tô lançando os pilares, você tem que ver se tem algum pilar invadindo porta ou janela, né? O P1 aqui está numa posição ótima, P2 está numa posição ótima, o P3 eu tenho as minhas dúvidas. Por quê? Ele empurrou, né? Ele empurrou ele foi em direção à boneca da porta. Essa boneca, cara, o carpinteiro consegue até chumbar ela no concreto, só que ele vai ter mais dificuldade. O ideal, quem já trabalhou com obra, é que tenha uma boneca de alvenaria e aí nessa boneca de alvenaria o carpinteiro vem e chumbe a guarnição dele. Então aqui, o que vai obrigar? Vai obrigar ele fazer mais uma bonequinha e empurrar essa porta. A porta vai descer um pouquinho. Então seria o ideal que o pilar não tivesse nessa posição em pé, que ele tivesse na posição deitado aqui, ó. Ele tivesse girado aí, um giro de 90 graus nele. Como é que eu faço para ele acertar? O ideal é você, assim, o certo é você vem agora, ó, pilares, você já colocou ele, né? Já colocou, aí você clica em editar. Ó, editar, clica no pilar e aí você troca, não mexam no ângulo, tá? Depois eu vou também explicar para você porque que o ideal é não mexer aqui nesse ângulo. O ideal é você mexer na medida, né? Você vai pegar o que é 15 vai virar 25, ó. E o que é 25 vai virar 15. Só toma cuidado para você não deixar uma medida de um andar diferente da outra, né? Então tá aqui, ó, 25, 15, 25, 15. Aceitou, pronto, ó, o pilar agora entrou. Então essa boneca aqui pode ser agora de alvenaria. Pronto, vamos lá. Como que eu vou colocar? O P4 tá ótimo, ó, o P4 não atrapalhou aqui a esquadria. Como que eu vou agora colocar esse pilar? Aqui eu acho que faltou, né? Porque ó, se eu botar o pilar aqui, vai de novo acontecer aquilo, ele vai atrapalhar a boneca, essa boneca. O ideal é que o pilar encaixasse aqui, né? Ó. Eu acho que o ideal é o pilar encaixar aqui. Mas para o pilar encaixar aqui, tá faltando um ponto de referência, que é esse pontinho aqui, ó. Ou esse ponto ou esse aqui. De novo, o que está faltando? Eu voltar aqui no AutoCAD e eu esticar essas duas linhazinhas aqui, ó. Essa linha vem para cá e essa linha vem para cá. E lembrando que eu tô aqui com o snap, o ortogonal meu tá ligado. Então eu tenho certeza que a linha ficou certinha. Ó, pronto. Salvei.
Vou agora ir uma aba para frente, atualiza o arquivo, volta. Agora eu posso colocar o próximo pilar. Introdução, pilares, novo pilar. 15 por 25, não. Aqui eu já sei que eu quero 25, né? Por 15. Já posso me adiantar, para não ter que editar depois. Aceitar. Vou colocar aqui, ó. Agora eu vou ajustar. Aceitar. Pronto. Para sair do comando, clica no botão da direita. No mouse. Pronto, ó. Vou colocar mais um pilar aqui. Introdução, pilares, novo pilar, 25 por 15, aceitar. Vai entrar aqui. Introdução, pilares, ajustar. Aqui era indiferente, né? O pilar está em pé ou deitado, não ia fazer muita diferença. Vamos colocar um outro aqui. Introdução, pilares, novo pilar. Aqui, hein, eu acho que aqui seria interessante um pilar mais quadradinho, né? Porque é o pilar que vai ficar aqui na varanda. Então vamos editar ele. Ó, quadrado tem que ser 19 por 19, porque tem que ter 360 centímetros quadrados, então tem jeito. O pilar quadrado, por norma, tem que ser 19 por 19. Então tá aqui, ó, 19, 19, 19 por 19. Aí coloquei, ó. Agora eu vou ajustar. Produção, pilares. Ajustar. O arquiteto colocou um pilar redondinho aí pequeno. Não tem como, né? Se eu estou atendendo a norma, eu tenho que colocar o que a norma exige de dimensão. E por último, assim, tá faltando esse aqui e esse de cá. Introdução, pilares, novo pilar, 25 por 15, ó, nesse ponto e nesse ponto de cá. Pronto, vamos ajustar. Esse pilar, ó, vamos lá, só um instantinho, só um minutinho, só um minuto. Só para esse pilar, de novo, ó, eu vou deixar ele deitado para ele não invadir a boneca da porta. Esse de cá é indiferente, só que a gente vai ganhando experiência no decorrer do curso, que é sempre, quando é indiferente o lado do pilar, se o pilar vai estar deitado ou em pé, a gente sempre toma partido de qual é o maior vão, né? Se o maior vão, quem seria o maior vão? Tá dando pra gente ver aqui, esse vão ou esse vão? Qual que é o maior vão? Tá na cara aqui que o vão maior é esse aqui. Então o ideal é que esse pilar esteja, principalmente pilar de canto, o ideal é que o pilar esteja com a maior inércia voltada para a maior viga. Então esse aqui, ó, seria interessante a gente girar ele. Introdução, pilares, editar. Isso é interessante nos pilares de extremidade. Os pilares internos não faz diferença nenhuma. Então esse aqui, ó, seria interessante a gente trocar. Ó, 15 por 25. Porque aí o que aconteceu? A maior resistência dele, que está relacionada com a sua altura, né? Esse pilar aqui, ele tem uma resistência nessa direção, que é em função dessa distância aqui. E ele tem uma resistência para suportar momento nessa direção, que é em função dessa distância. Então essa viga, quando engastar nesse pilar, vai jogar um momento. Então esse momento ele vai ser combatido por essa distância. E essa outra viga, quando apoiar no pilar, vai jogar um momento. Esse momento vai ser combatido por essa distância aqui. Ó, vai ser combatido por essa distância. Como essa viga é maior que essa viga, o vão é maior, esse momento é maior que esse momento. Então é interessante que o seu pilar esteja com a maior direção voltada para a menor inércia. Os pilares internos não tem esse problema, não tem essa problemática. Por quê? Porque a viga passa direto. Então um lado da viga, ela se auto-equilibra com a continuidade dela. Então esse pilar aqui praticamente não vai absorver momento nenhum. O momento desse vão vai ser absorvido pelo momento desse vão. Isso a gente vai discutir mais no curso, tá? Eu estou dando só algumas pinceladas. Quando a gente chegar nessa viga de cá, o momento desse vão não tem continuidade. Quem absorve esse momento? Esse pilar. Tá bom? Então eu estou colocando essa direção para suportar essa viga. Quando atrapalha a arquitetura, paciência. Aí a gente coloca, né, na direção que não vai atrapalhar. Pronto, fechei. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. 9 pilares. O nome dos pilares, se por acaso você lançou, apagou, colocou de novo,
o nome pode estar bagunçado. Aqui seu P1, aí o P2 ser esse de cá, esse virou o P5, não importa. Depois eu vou ensinar como fazer esse ajuste. Tá? Eu ensino no decorrer do curso como renumerar os pilares. Isso por hora não vai fazer diferença. O importante é, nessa etapa do exercício, quando você estiver reproduzindo o modelo em casa, que os pilares estejam posicionados igual o que eu posicionei, para a gente poder ter o mesmo lançamento da estrutura. É importante que você esteja com essa configuração de posição de pilar. Vamos lá, próxima etapa, começar a colocar as vigas. Então eu troco aqui a aba, venho para a entrada de pavimento, ó, entrada de pavimento, e vou começar a colocar as vigas. Eu só preciso de uma... vamos lá, antes de mais nada, eu interrompi alguém aqui, eu estava falando, alguém ia fazer alguma pergunta e eu interrompi. Pode perguntar. A minha pergunta é a seguinte: essa varanda, por exemplo, caso eu não quisesse colocar ele poderia deixar no balanço? Cara, Christian, deixa eu te pedir um favor. Cara, eu não sei, o seu áudio está chegando inelegível para mim, eu não escutei nada do que você falou. Tenta escrever. Cara, coloca, tá com algum problema na transmissão do seu microfone que eu não entendi nada. Tenta fazer a pergunta por escrito. Oi, pode falar, Desculpa, eu acho que ele falou que se ele quisesse, ele poderia fazer essa live da varanda em balanço. Acho que pode também, seria uma outra. Ó. Se não quiser colocar, a gente pode. Qual que é a vantagem do CIP? A gente fazer vários modelos. A gente pode calcular esse primeiro modelo com a laje apoiada nesse pilar e a gente pode, se quiser depois, fazer um novo modelo e comparar os resultados, comparar até custo. Tá bom? A gente pode fazer a varanda em balanço. Eu aqui não coloquei em balanço porque o arquiteto já colocou aqui um pilarete. Então eu estou partindo do pressuposto que isso aqui não iria atrapalhar esteticamente a casa, né? Um pilarzinho aqui na varanda. Aí eu coloquei. Se por acaso fosse atrapalhar esteticamente, a gente pode deixar a varanda em balanço. A gente vai fazer modelos, vários modelos que a gente vai desenvolvendo no decorrer do curso, vai ter laje em balanço, tá bom? Eu só preciso... o CIP ele não te dá planilha de custos, ele te dá planilha de quantitativo. Então, no final do modelo, ele vai falar quanto de concreto que a gente vai gastar. Ele vai falar assim, ó, você vai gastar 7,5 metros cúbicos de concreto. Vai gastar 240 quilos de ferro. Vai gastar 40 metros quadrados de madeira. Aí você tem que planilhar isso e colocar os custos unitários. Ele não atualiza, ele não tem custo, um valor. Ele tem planilha de ele vai te gerar planilha de quantitativo. Vamos lá, eu só preciso pedir Vai, pode falar, Diogo. Rapidinho, você falou para pagar essas cotas no momento só vai poluir. Como que você fez para pagar elas? Não, eu não entendi. Quando eu coloquei os pilares, ele foi colocando as cotas automáticas. Para desligar as cotas, entendi. Aqui, ó, vistas, cotas, ó. Você pode desligar as cotas por aqui, ó. Tá bom? Tá ótimo. Pegou? Deixa eu só pedir um favor para vocês. A gente vai sempre dar um intervalo de 10 minutos, tá? É porque eu dou aula falando muito, eu já estou morrendo de sede. Aí como é que vai ser? Eu coloco aqui uma mensagem de intervalo, vou interromper a gravação e vou desligar o meu microfone. Aí daqui 10 minutos eu chamo vocês de novo, pode ser? Então deixa eu colocar pode aqui. Ser, professor. Perfeito. Então, beleza. Pode ser, Léo. Eu tô levando, nem te vi aí, agora que eu tô te vendo. Intervalo 10 minutos, tá? Então vou deixar aqui e vou interromper a gravação.